Vamos dar continuidade ao nosso tema, ao nosso momento que nós estamos tratando na gestão 7.7, que são das posturas nocivas dentro das organizações, que são reflexo das atitudes nocivas da pessoa física, conforme nós falamos lá atrás. Não tem como dissociar, né, um comportamento empresarial de um comportamento físico de um gestor, mas são eles que determinam, conforme nós já falamos lá atrás também, determinam as diretrizes, as estratégias e a postura e que contribuem com a saúde das organizações. Nós tratamos anteriormente de 3 posturas, que foi a questão de líderes soberbos, líderes preguiçosos ou gestores preguiçosos e líderes e gestores avarentos. Agora vamos tratar de líderes que são invejosos. Não sei se vocês vão lembrar de alguém ou vão ver se realmente isso acontece ou não dentro das organizações ou de onde vocês participam, mas a inveja existe, dentro das organizações também existe. E quando ela existe dentro de uma liderança que age com inveja, a inveja não é libertadora. A inveja ela é uma armadilha que prende a liderança, que prende a organização. Ela fica preocupada muito mais com o outro do que com ela mesma. Quer dizer, ela não consegue enxergar suas capacidades, ela não consegue potencializar, os seus, enfim, tudo que ela tem. Ela fica preocupada muito mais com a ação do outro do que com a sua própria ação. Essa postura ela é muito particular, mas a empresa pode também pensar assim, pessoas em empresas, pessoas físicas ou jurídicas que pensam ou agem de forma invejosa, elas não olham para frente, elas olham para o lado. Elas estão sempre olhando o que o outro está fazendo, o que ele fez, onde ele foi, por que ele foi na feira, por que ele não foi na feira, se viu o que o meu concorrente fez, se viu o que ele fez, mas ela não olha o que ela está fazendo. Ela procura copiar o que o outro faz, ela não fica com a visão de criar algo novo. Então é um sentimento muito, muito tênue, mas que é muito danoso para uma organização. Ela cega as lideranças, porque eu estou sempre olhando para o lado, ou para trás, ou por que eu não cresci, ou por que eu fiz, porque foi culpa do outro, porque o outro fez, porque tal pessoa dentro da organização está fazendo, principalmente gerentes que têm insegurança nas suas tratativas, ficam olhando o que os seus subordinados fazem, o que o outro gerente fez e por que não fui eu que fiz. Ao invés de pegar o exemplo e ainda potencializar o exemplo do colega de trabalho ou do membro que faz parte da equipe e procurar ajudar, contribuir, fazer parte disso, independente de quem teve a ideia, isso afeta diretamente o ego. Então isso é muito complicado. Então a inveja, ela desorienta o alvo, ela desorienta o foco, ela é danosa à liderança. Invejosos são inseguros e geram insegurança. Invejosos estimulam e participam de fofoca, creiam nisso, mas o invejoso ele participa diretamente, às vezes, de boatos, de coisas que não fazem sentido, comprometem diretamente a cultura organizacional, o clima organizacional, compromete, isso é muito danoso. E olha, isso é um problema sério dentro das organizações. Geram comportamentos maldosos às vezes, chega ao índice de maldade, porque ao invés de olhar para frente e tentar se capacitar, melhorar, ser um concorrente leal, não, ele prefere danificar, ele prefere prejudicar quem está ao lado ou a organização que está ao lado, gera boataria, é muito complicado isso. E tem um detalhe aqui que eu acho muito complicado dentro da inveja, ele aniquila talentos, ele aniquila ideias, porque quando ele é invejoso, ele faz de tudo para que aquele que tem uma ideia diferente, uma postura diferente, que tenha uma iniciativa, ele procura aniquilar, ele não potencializa, ele não surfa na onda da boa ideia,
Ele prefere ou roubar a ideia, que cria problema, ou anular. E aí ele torna totalmente doente a organização. E eu penso que se vocês analisarem friamente em algumas experiências de vocês, vocês vão ver o quanto a inveja ela é um veneno. Como o próprio ditado diz, a inveja mata. Por isso, precisa cuidar com esse sentimento, com essa postura, com esse comportamento. Outro comportamento nocivo, ou postura nociva, é a ira. Nós até nos iramos muitas vezes, mas o problema não é ficar irado. O problema é agir com ira. Você ficar irado, indignado, até triste com alguns comportamentos e ficar até brabo com alguns comportamentos, é natural. E isso nós temos isso no dia a dia em várias situações. O problema é agir com ira. E isso, me contem, uma empresa, uma situação que nós não vemos a ira sendo destilada com muita facilidade dentro das empresas, dentro dos nossos setores, dentro das nossas organizações. E temos que fazer a nossa meia-culpa. Nós mesmos, né? Muitas vezes não temos o equilíbrio, né? O domínio próprio para não agir com ira. Volto a dizer, momentos, situações, elas não perpetuam. A constância desse comportamento que é danosa. Tem momentos que a ira nós não conseguimos segurar, isso é verdade. Mas percebe-se que na nossa postura não é um comportamento comum, é um momento. E isso é totalmente entendido. Mas quando você é extremamente irado e age com raiva o tempo todo, isso fica nocivo. Isso afeta totalmente o comportamento humano. É um desrespeito. As pessoas, nem todas e quase ninguém tem o equilíbrio para todo dia ser tratado, ou agir, ou pensar, ou ter ideias, ou se comprometer num ambiente onde a raiva, a ira, ela é uma constante. Eu penso que isso ela mata muitos talentos. Muitas pessoas deixam de trabalhar em organizações ou deixam de dar ideias porque não sabem a reação de que virá. E às vezes acabam não falando, porque a pessoa está ou numa reunião, ou num comportamento, ou numa iniciativa, ela não sabe a reação de quem age com ira. Então ela prefere não ter esse enfrentamento. Ela às vezes até guarda para si as suas próprias ideias. As decisões, todas elas são carregadas de emoção. Todas elas, nós somos seres emocionais. Então, fica aqui o desafio para quem age com ira, para canalizar essa emoção de outra forma. Tem que refletir, isso nós temos que refletir. Isso é um exercício muito grande, para que nós possamos fazer da dificuldade, é o que a gente diz, né, até de uma maneira bem lúdica, né, que fazer do limão a limonada é transformar da coisa aguda em algo brando, que a gente possa ter o equilíbrio e fazer disso uma oportunidade para um crescimento até do outro e nosso também, principalmente dos diretores, principalmente nós que somos gestores. Um mordomo, voltando ao conceito da mordomia, não age com ira. Pelo menos o que nós vemos de forma lúdica nos cinemas, nos filmes e tudo mais, os grandes mordomos sempre foram diplomáticos, sempre foram corteses, sempre foram extremamente educados. Por isso que eram extremamente importantes em algumas estruturas, em algumas casas, em alguns lugares, porque eles sabiam cuidar isso com muita diplomacia. Então, acho que aqui o exercício é nós nos tornarmos diplomáticos, né? Então, você que está vendo, pensa lá, se você está muito brabo ultimamente. Se você está brabo, vamos pensar um pouquinho e a gente sabe que isso machuca até muito mais a nós quando estamos brabos, mas nós não temos o direito de desrespeitar as outras pessoas agindo com ira. Essas reações causam medo, rebeldia, desobediência e às vezes vingança, dependendo do nível da nossa ira. É complicado, gente, porque a gente, além de não produzir, não gerar resultado, ainda a gente gera inimigos dentro da própria organização. Quer dizer, você trabalha em prol de uma coisa, além dela não te ajudar, ela trabalha contra. Só pelo simples fato de nós não termos tido o respeito. Isso cria perdas, prejuízos,
contratempos, às vezes, desnecessários dentro de uma organização. E aí nós temos que ver qual é a cultura da empresa que nós estamos gerando. Quer dizer, se a cultura da empresa é essa e está sobrevivendo assim, será que dá para mudar uma cultura assim? Se não partir de cima, eu acho um pouco difícil. Se não partir da direção, eu acho um pouco provável. É uma postura que inibe a inovação. Acima de tudo isso, a criatividade. E não gera, mas de longe não gera unidade. A desunião é o primeiro passo. Porque todo mundo começa a se defender do jeito que pode. E nisso dificilmente há unidade. E quando há uma unidade contra isso, aí vem uma rebeldia, aí vem rebelião. Aí é complicado. Então, eu acho que vamos gastar a nossa energia em tentar controlar. Isso, o antídoto disso se chama domínio próprio. Como é difícil. Mas aqui eu gostaria que vocês levassem lá para casa. Domínio próprio, 2 palavras, para ser refletida de manhã à noite, para quem não tem, que vai fazer toda a diferença na sua organização quando você aprender a controlar. Outra postura que nós observamos no decorrer da nossa jornada e que aqui começa a pegar até talvez aquelas empresas que já estão um pouquinho melhores, que já passaram por alguns processos talvez mais comportamentais ali, mas que é a ganância. Porque às vezes a postura de quem dirige, ela, obviamente, esse objetivo é que a empresa tenha lucro e ela consegue ter. Quem é ganancioso não tem equilíbrio, né? Quer dizer, quanto mais ganha, mais quer. E quanto mais quer ganhar. E isso pode se tornar até meio doentio. Pode se tornar até meio complicado. E isso também é danoso. Você ter sonhos, você querer crescer, você querer alcançar níveis maiores, extremamente saudável, desde que equilibrados. Agora, pessoas gananciosas, elas passam a ser insaciáveis, às vezes a ganância cega para princípios básicos, cega para coisas que podem comprometer totalmente tudo aquilo que foi conquistado. Então, assim, porque o ganancioso, essa insaciabilidade traz um sentimento de egoísmo. Eu tenho que ganhar. E às vezes o ganhar, isso é um sentimento muito próprio da direção, às vezes ele pode pensar em ele ganhar e não a organização, e isso meio que se confunde e pode ser complicado, mas mesmo que a organização também tenha esse sentimento de só ela ganhar, também é danoso. Ela tem que ter esse equilíbrio. A ganância, a gula, a cobiça, é falta de educação, gente. Precisa, educar esse sentimento, precisa cuidar, precisa tratar isso para ter equilíbrio. Eu volto a dizer, tem que ter equilíbrio, tem que pôr no prumo esse sentimento. Querer crescer, ter ambição é extremamente saudável, é extremamente positivo, desde que agindo com equilíbrio. A ganância, ela é danosa. O ego é extremamente usado, né? Quer dizer, usa-se demais isso, porque eu preciso ganhar. E aí a visão pode ficar muito de curto prazo. Talvez em algumas organizações eu tenho que, para ganhar, por sobrevivência, às vezes essa ganância, eu não vou nem tratar tanto como tão negativo, porque às vezes é uma sobrevivência, ela precisa, mas tem que ter cuidado com isso, porque tem regras a ser seguidas. O ganancioso não gosta muito de dividir, o ganancioso não gosta muito de compartilhar, ele é uma ação muito focada no resultado e não no meio, está muito no lucro e não nas pessoas, então eu estou preocupado com o meu ganho, né? Quais são algumas coisas muito perigosas? E aí é um princípio e aí eu vou trabalhar talvez uma coisa que muito questionável para se questionar e discutir, mas que realmente é prejudicial à empresa, porque a ganância corporativa, se ela não for feita dentro da legalidade, ela vai custar caro. Pessoas gananciosas que querem recurso a qualquer jeito, elas são pessoas que sonegam, e a sonegação é crime, e crime é rebeldia
não gera prosperidade. Gera pessoas corruptas, as empresas agem na corrupção, corrompendo para ter interesses, para ter ganhos rápidos. Ela é uma gestão orientativa pensando nela, ponto, no resultado dela. E é uma visão de curto prazo. Então aqui a sonegação e a corrupção eu sei que isso nesse país e talvez em tantos outros, alguém vai dizer assim, ah tá, só você sabe disso. Não, eu sei que é complicado e muito, mas esse é o grande desafio. É sair dessa cultura gananciosa e ganhar através da sonegação e da corrupção. Posso lhe assegurar que algumas experiências que eu já fiz na minha vida, muitas pessoas e algumas empresas cresceram muito mais trabalhando na legalidade do que na sonegação. Posso lhe assegurar. Não vou citar nomes de organizações, porque não é esse o papel, mas são observações que eu tive. Que pessoas que sonegaram e corromperam pagaram um alto preço. E empresas que procuram e vão corrigindo essas posturas estão trabalhando. Elas estão crescendo, estão tendo longevidade, pagam mais caro no curto prazo, mas no longo, vem bênção, cresce, porque esse princípio é muito forte. Então, empresas que não têm esse espírito ganancioso, elas têm um princípio de sustentabilidade, de longo prazo, e de condutas duradouras, de condutas de justiça. Então, senhor diretor, senhor gestor, senhor empresário, se o senhor é extremamente ganancioso, vamos repensar esse conceito da forma como estamos ganhando os nossos recursos. É uma observação pertinente que já vivi as duas faces. A governança participativa não é um forte de gestão gananciosa. E aqui eu quero citar um caso que está agora em voga, que está acontecendo no meio empresarial, que é o ESG, que é a questão da governança cooperativa, do crescimento sustentável, da questão do meio ambiente, da questão social. Eu tenho lido, participado, vivido essa nova corrente empresarial e você vê que dentro dela tem muitas coisas que são muito comuns ao dia a dia das empresas. Tem conceitos que são antigos com roupagem nova. Tem coisas que são colocadas de uma maneira muito mais assertiva e muito mais responsável, isso é verdade. Mas uma coisa me chamou a atenção no princípio do ESG, é que lá quando você cria esse planejamento, quando se cria esse programa, tem uma prerrogativa, que a direção tem que estar comprometida a esse programa. Por que isso tem que partir da direção? Outros planejamentos não era tão colocado, tão em voga nisso. As outras formas de planejamento, sempre se falou em planejamento nas empresas, mas como se fosse uma ferramenta, um instrumento de se fazer o planejamento, mas não se colocava a questão da responsabilidade ou da participação efetiva dos seus diretores. O ESG ele vem com essa prerrogativa, que tem que estar lá, no documento de compromisso tem que estar lá, que tem que partir da direção. Por quê? Porque é ela que vai determinar e tem que estar totalmente envolvida no desenvolvimento ambiental, sustentável, no corporativo, na sua boa gestão participativa e corporativa. Então, de tudo que eu já vi, eu acho que esse conceito, o fato de estar quase que obrigando o diretor a estar no programa, é onde vai dar o sucesso a esse programa de ESG. Temos o sétimo, para fechar, o número 7, comportamento ou postura nociva da organização, que para mim é a luxúria. Esta sim é uma armadilha muito perceptível e que muitos empresários, mas comem isso com farinha, rapidinho, engolem rapidinho nisso. E aqui eles pegam no sentido de não perceber que às vezes a empresa estar ganhando, estar dando resultado, ele se perde por isso. Ele está indo tão bem, mas ele se perde nisso. A luxúria, não no sentido pejorativo, mas colocando o que é a luxúria, ela é uma tendência excessiva a desejos. Ela me leva a desejar coisas que antes eu não conseguia e que agora eu posso, e esse poder vai me corrompendo e vai me levando, às vezes, a poder coisas
que nem sempre são benéficas à organização, que nem sempre são benéficas ao meu estilo de vida, e que o meu estilo de vida como testemunho acabam prejudicando a minha própria postura e o meu próprio comportamento, porque a partir do momento que eu começo a ter êxito, eu começo a fazer coisas que antes eu não podia, e nem tudo que eu posso fazer hoje, ela é saudável para a minha vida e para a minha organização. Elas podem trazer comportamentos desequilibrados, incoerentes para a organização, e o corpo percebe isso, que aonde você quer um comprometimento, mas se você está usando os recursos de maneira irresponsável, até podemos dizer, isso pode ser altamente afetado no seu fluxo de caixa, nas suas decisões estratégicas. E vi muita gente já, muitas organizações quebraram, porque depois que estavam bem, perceberam que podiam, mas não podiam, pararam de fazer o básico, pararam de fazer o simples, e entenderam que a partir daquele momento elas seriam eternas, e não seriam. A perenidade, a longevidade depende de equilíbrio, volto a dizer, o equilíbrio. A luxúria você percebe muito, e aqui eu vou dedicar uma fala a empresas familiares. A gente vê muitas vezes herdeiros ou pessoas, empresas que já estão consolidadas, que não entenderam, não participaram de toda a construção, ou não têm um entendimento claro de toda a organização, ou não foram treinados para participar de todos os processos. Ao momento que tem uma facilidade financeira, ou tem uma facilidade de poder, onde as regras já não são tão necessárias para quem está no comando, elas se perdem na organização e de alguma forma elas acabam até exercendo todas as outras posturas que a gente já citou, pelo fato de ter esse desejo incontrolado. Ele acha que pode tudo e acaba às vezes prejudicando e tornando a empresa doente. Então, com isso, vem a arrogância, compromete a cultura da organização, e o exemplo mal arrasta, eu já falei isso lá atrás. E a ostentação é complicado. Ostentar, às vezes tem que saber até onde você pode ostentar. Ostentar nunca é bom, mas às vezes tem lugar que você pode ostentar um pouquinho. Mas dentro de uma empresa tem que ter muito equilíbrio para ver se aquela tua atitude não está sendo ostensiva, não está desestimulando, não está causando inveja, não está causando ira, não está causando revolta. Tem que ter muito cuidado com a postura, principalmente no alto comando, ou no comando, ou nas lideranças. Tem que estar muito bem tratado isso dentro do corpo, para que um corpo entenda que se um dono, um diretor de uma empresa adquire, por exemplo, um bem novo, um carro novo, uma posição nova, aquilo foi construído com muito princípio, aí é exemplo. Agora, se você está com o corpo doente e você demonstra de forma ostensiva, contrária ao que você está vivendo na organização, isso passa a ser extremamente prejudicial. Então, vamos pensar em tudo essas situações, essas 7 posturas, porque, volto a dizer, não era a intenção falar das técnicas, não, como eu falei lá no começo, não era intenção tratar de assuntos diretos, falar de todos os campos de uma empresa que a gente já teve a oportunidade de viver e participar e também ativamente ser gestores de várias áreas da organização, mas o objetivo desse programa é justamente tratar essa situação, de trabalhar esses comportamentos, trazer para uma reflexão, puxar para um novo posicionamento, para que nós consigamos, quem sabe, reequilibrar, repensar a nossa postura.